Civil, como ficam essas questões de direito de família, já que os prazos processuais eles estão suspensos em todo o país, não só aqui na Paraíba não, até 30 de abril de 2020. Assunto que a gente discute a partir de agora no quadro Eu Tenho Direito, só que hoje com a tecnologia. Roda a vinheta que eu volto com as meninas. Hoje é através de lives, Sheila Sodré e Lilian Sena. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Fernandinha. Sheilinha, como é que vou começar com você, que toda semana está aqui no estúdio. Como tem sido para você vivenciar essa nova forma de trabalho aí de casa? Olha, Fê, eu gosto de tecnologia e venho até já utilizando muito, mas não é fácil, porque a quantidade de coisa que você acaba distraindo dentro de casa, eu estou sem empregada, então tem que cuidar de comida, de limpeza, então realmente não é fácil, mas a gente tem que fazer, porque por mais que está suspenso os prazos, mas tem muito processo ainda que está andando. Como é que ficam essas questões desses pedidos de pensão alimentícia, hein, Lília? Olha, os pedidos estão aumentando, tendo em vista que já há casos de falta de pagamento, atraso no pagamento das pensões alimentícias por alegação do Covid-19, né? Pela pandemia, é fato público e notório que os empresários estão passando por dificuldades, os profissionais autônomos também, então, aquele alimentante, aquele devedor de alimentos, né, que paga pensão alimentícia, que é autônomo, é empresário e está passando dificuldade financeira, já está havendo casos de suspensão, de atraso no pagamento e os credores estão nos procurando. Olha, Fernanda, só comentando isso, é importante lembrar que o dever de alimentar o filho, mais do que nunca, nesse momento, ele é devido. As crianças, os menores, eles estão precisando de alimento, então isso não pode ser de forma leviana. Em primeiro lugar, realmente, é alimentos, né? Inclusive, Sheila, completando o que você está dizendo e a pergunta de Fernandinha, há devedores, há pais que se aproveitam, inclusive, dessa pandemia, desse triste momento que a sociedade está passando, que todo mundo está passando, para não pagar, simplesmente para não pagar alimentos, para não pegar o filho no dia acordado para a visita, e assim vai. Eu tenho perguntas aqui, meninas. Vamos tentar ajudar os nossos telespectadores na medida do possível, que a gente sabe que tem casos específicos, mas de uma maneira geral, qual é a luz que a gente dá para essa telespectadora, que ela disse que foi mãe solteira, e aí o pai nunca reconheceu a paternidade, ela acionou a justiça e depois de longos anos ela ganhou a causa e depois de tudo foi por precatória. Em junho do ano passado acionou novamente a justiça porque a pensão ela não conseguiu receber, então ele colocou no processo. Enfim, até agora a situação não foi resolvida, o endereço inclusive está tendo problema com a questão do endereço. Sheila, ela vai ter direito também à questão retroativa? É isso que ela está perguntando. Olha, eu vou começar a pergunta e passo a bola para a Lília. Esse é um grande problema que a gente trabalha, Fê. Você lembra bem que a gente junta já faz um trabalho em cima disso, de informar que o judiciário não adivinha endereço. Então, se tem uma coisa para o processo andar realmente, é que o judiciário ele tenha a informação correta de onde o devedor do alimento, onde o pai da criança realmente reside. Porque isso é comum, eles sumirem, mudar de endereço, ou a mãe perder o contato total. Então, é importante ela ter o endereço correto, porque senão não vai adiantar isso. Então, assim, o processo vai seguir, ele tem uma ordem, até muitas vezes você consegue uma ordem judicial, uma liminar para cumprir, mas você não tem como o judiciário chegar àquela pessoa para obrigar o pagamento, ou quem sabe prender se não pagar. Então, em relação já à execução dos passados, aí eu gostaria que Lília falasse um pouquinho que é uma ação diferenciada, que é uma ação de execução, correto, doutora Lília? Sim, correto. Bom, pelo que eu entendi da pergunta, é aquela história, às vezes você ganha, mas não leva. Eu não sei se no caso trata-se de alimentos provisórios, onde o juiz já liminarmente arbitra alimentos, mas o que eu chamo a atenção, e respondendo à indagação aí de Sheila, é que os alimentos eles são devidos a partir da citação, ou seja, o ato pelo qual o devedor passa a tomar conhecimento, processualmente falando, daquela obrigação de pagar, certo? Se ele foi citado e ela está buscando agora só receber,
São outros 500, como diz, né? E como Sheila bem falou, a questão de carta precatória, que é quando o réu ou o devedor de alimentos, ou quem for, mora em outra comarca diversa da do credor, do autor da ação, né? Então, assim, tem comarcas que andam com o processo e tem comarcas que não andam. Verdade. Então, assim, aqui no Nordeste, principalmente, a gente tem muita dificuldade em algumas comarcas, seja comarca do interior, sejam outros estados, que realmente fica difícil dar cumprimento às cartas precatórias, né? Esses mandados de citação ou de execução de alimentos que são expedidos por carta precatória, ou seja, depende de um outro juiz daquele estado, daquela cidade, dar uma nova ordem para que pegue o réu, pegue o devedor em casa e cite-o, né? E dele por citado. Complicado. Então, a retroatividade, Fernandinha, ela só vai existir a partir da citação. Os alimentos, a lei é bem clara, são devidos a partir da citação. Então, desde que ele foi citado até então, são devidos os alimentos. Porém, se o réu não foi citado, então não há que se falar em obrigação de pagar ainda. Complicada a situação, né? Ô, Lilian, tem uma telespectadora lá de Mata Redonda que ela disse que ela tem um caso de pedido de prisão para o pai do filho dela. E como é que fica a situação? Que o caso foi antes do coronavírus. Ela está querendo saber se ele pode ser preso. Teve uma determinação que agora é domiciliar, não é? Eu estou equivocada. Agora, dia 26, quinta ou sexta-feira, agora recentemente, o STJ, atendendo a pedido da Defensoria Pública da União, decidiu que todos os devedores, devedores de alimento em prisão civil vão passar essa prisão a ser domiciliar, vão cumprir em prisão domiciliar. É o Isso risco, gerou né? um rebuliço no meio jurídico grande, uns contra, outros a favor, né? Há quem defenda a prisão civil do devedor de alimentos e há quem diga que também não é a melhor forma coercitiva, mas enfim, agora essa prisão vai ser cumprida em regime domiciliar, temporariamente, frise-se, tá, Fernandinha? Enquanto perdurar, que é uma questão temporária, se Deus quiser, essa questão da pandemia. Após isso, volta a cumprir totalmente em regime fechado, como diz a lei. O que eu acredito, Fê, que vai servir aí já é como uma forma dele entender que a coisa é séria e que tem consequências. Que boa parte dos devedores de pensão alimentícia, eles acham que não vão ser responsabilizados por isso, eles vão empurrando enquanto podem, até o momento realmente de uma restrição. Sheila, foi bom você falar isso, que eu estava lendo um artigo recentemente, e ele fala muito bem isso, que o devedor de alimentos, ele não paga, não é por incapacidade financeira. Quem falou isso, acho que foi até Conrado Paulinho da Rosa. Não é por incapacidade financeira, mas sim por vingança. Ele não paga porque, a maioria das vezes, porque ele não quer. Ele tem condições. Tanto é que em muitos dos casos, quando sai o mandado de prisão, a ordem de prisão, ele vai lá e paga, né? Infelizmente, é nossa realidade. Vamos para mais dúvidas aqui. Vivemos juntos por 16 anos, temos 2 filhos. Ele me traiu. Estou desempregada e uma das crianças ainda é uma bebê. Só que ela já foi atrás de emprego e ele sempre coloca empecilho. Ela diz que sustenta a casa porque tem 2 empregos, chegando a uma separação. Quais são os direitos em relação a tudo isso? E com a traição tem provas concretas, inclusive os familiares. Enfim, na verdade, nem vê como ela não está sem saber o que fazer nessa situação. Tem uma infidelidade, ainda está morando com ele, tem a questão dos filhos, enfim, bem complicado, né, Lilian? Bem complicado. Esse caso da traição é um caso à parte, né, que em se tratando de divórcio, de separação judicial, de dissolução de união estável ou até de pedido de alimentos, isso não se leva em consideração ou não se analisa no caso concreto, né? Isso aí é uma questão particular dos dois, afetiva, e que é resolvido em processo até paralelo, por danos morais e outras coisas, se tiver havido. Agora, o que ela tem que fazer é realmente buscar os direitos dela, que são garantidos, direitos da criança, né, a pensão alimentícia, se for o caso de uma separação de corpos, já que, pelo que eu entendi, ela ainda está morando na mesma casa, é pedir uma separação de corpos e partir para o divórcio, ou a dissolução da união e o pedido de alimentos, consequentemente, que é o mais urgente para as crianças, né? Exatamente. Ele falou de uma questão de infidelidade aqui no programa algumas semanas atrás, e aí agora as pessoas às vezes juntam as coisas, mas era um caso específico, era uma questão de danos morais, então não é porque Exato, né, Sheila?
Ó, para eu encerrar porque... a primeira parte do papo, viu, meninas? Vocês não estão liberadas para assistir séries, nem ficar ali ainda não. Continuem com a gente. Cozinha, né, Fernanda? Ela falou cozinha, né? Eu vou fazer mais uma pergunta de uma telespectadora, mas no terceiro bloco vocês voltam, porque eu tenho muitas perguntas, a gente vai ajudar quem está em casa, tá bom? A pergunta dela é o seguinte, ela disse com relação às audiências que já estão marcadas, como é que ficou essa questão de audiência que já estava marcada? Está suspensa? Vai ser por aquele teletrabalho? Como é que está sendo isso? Tudo suspenso até dia 30 de abril. CNJ já emitiu resolução, até 30 de abril as audiências estão suspensas, a não ser casos de extrema urgência, previstos em lei, aí é que se pode fazer audiência por videoconferência. Videoconferência, era essa palavra ali que eu queria lembrar. Tudo certo, meninas. Continuem aí. Sheila Sodré, você está muito bonita e iluminada, viu, querida? Tá. Uma luz solar vindo da sua varanda. Lilian Sena, sempre muito querida, lindíssima aí também. Não saiam das posições, que dá tudo maravilhoso, que a gente volta já já, viu, meninas? Até já. Não engane nenhuma das duas.